Shalom, irmãos, em tempos de angústia, vamos falar de esperança, vamos fazer o estudo do Salmo 16, é um salmo messiânico, e todo salmo messiânico é um salmo que nos fala, né, de forma subjetiva, né, do Mashiach, tá? Eu diria até objetiva, né, e não subjetiva. Eu vou ler aqui na versão na Bíblia IA+, porque eu quero mostrar para vocês algumas palavras no hebraico aqui. O título é A Confiança e Felicidade do Crente e a Certeza da Vida Eterna. É um hino de Davi. Guarda-me, ó Elohim, tá? A palavra ela quer dizer, ó, aqui ele diz assim, é uma forma contrata de aiu, ó, aiu, tá? Então, vamos ver aqui no grego, Eli ou Eloi, né? Que ele diz ali, esse aqui seria mais no aramaico, né? Porque Eli, lama sabachthani, isso aqui é aramaico, tá? Quer dizer, meu Deus, por que me desamparaste, né? Muitos acreditam, irmãos, que a forma correta seria al e não el, tá? Ao invés de ser Elohim, o certo seria Alhim, não sabemos, tá? Porque em ti me refugio. Isso o Davi, ele tem muitos salmos que ele fala justamente isso, né? Que o refúgio está no Todo-Poderoso. Digo a Yahua, aqui está o tetragrama sagrado Yud He Vav He. Nessa Bíblia aqui, eles colocam como Yehová, só que a pessoa que fez esse aplicativo, IA+, ele entende, assim como eu entendo, que o nome do Criador é Yahua, tá? Então, tu és o meu Adonai. Adonai é a palavra hebraica para Senhor. Aí aqui não é o tetragrama sagrado. Realmente, muitos dizem que a palavra Adonai não existe. Existe sim, tá? Ela é formada pelo Aleph, o Dalet, o Nun e o Iud, tá? Senhor. Então, tu és o meu Adonai. Outro bem não possuo senão a ti somente. Quanto aos santos que há na terra, são eles os notáveis, nos quais tenho todo o meu prazer. Interessante que aqui fala, né, que quanto aos santos que há na terra, são eles os notáveis, nos quais tenho o meu prazer. Muitas versões, muitas não, né, mas na Bíblia de Jerusalém, olha só como é que eles colocam. Vamos ler aqui a partir do 2. Eu disse a Yahweh, tu és o meu Adonai, minha felicidade não está em nenhum destes demônios da terra. Ele se impõe a todos os que os amam. Multiplicam seus ídolos, correm atrás deles. Jamais derramarei suas libações de sangue, nem porei seus nomes em meus lábios. Eu até acho que essa tradução aqui é a mais correta, porque aqui ele está falando da idolatria, né? Que aqueles ídolos das nações pagãs são demônios, né, irmãos? Nós sabemos isso, isso é uma realidade. E o que o demônio ele exige? Libações de sangue, né? Derramamento de sangue, sacrifícios. Então aqui ele está dizendo, destes demônios da terra, como é que é aqui? Vamos ver. Minha felicidade não está em nenhum destes demônios da terra. Ele se impõe a todos os que os amam, quer dizer que eles dominam sobre aqueles que amam eles, né, que os seguem. Multiplicam seus ídolos, correm atrás deles. Jamais derramarei suas libações de sangue, nem porei seus nomes em meus lábios. Vou continuar lendo aqui, porque eu já mostrei as palavras que eu queria mostrar para vocês, tá, irmãos? Yahua, minha parte na herança e minha taça, és tu que garantes a minha porção. O cordel mediu para mim um lugar delicioso, sim, é magnífica a minha herança. Bendigo a Yahua que me aconselha e mesmo à noite meus rins me instruem.
Coloco Iarro à minha frente sem cessar. Com ele à minha direita eu nunca vacilo. Por isso meu coração se alegra, minhas entranhas exultam e minha carne repousa em segurança. Pois não abandonarás minha vida no Sheol, nem deixarás que teu fiel veja a cova. Ensinar-me-ás o caminho da vida, cheio de alegria em tua presença e delícias à tua direita perpetuamente. Então, ele aqui a partir do verso 11, do verso 8, irmãos, ele deixa de ser Davi falando, tá? Olha bem, no verso 7 ele diz: bendigo a Iahua que me aconselha, e mesmo à noite meus rins me instrui. A partir do verso 8 não é mais Davi falando dele mesmo, não. Ele está falando de uma outra pessoa. Ó, coloco Iahua à minha frente sem cessar, com ele à minha direita eu nunca vacilo. Por isso meu coração se alegra, minhas entranhas exultam e minha carne repousa em segurança. Pois não abandonarás minha vida no Sheol, nem deixarás que teu fiel veja a cova. É principalmente por causa do verso 10 que a gente entende que ele está falando aqui do Mashiach Yahushua, tá? Vamos ver para a gente ter certeza disso, né, irmãos? Nós vamos lá para o livro de Atos, no capítulo 13, Atos 13, a partir do verso 32, e vamos ler. Quanto a nós, anunciamo-vos a boa nova, a promessa feita a nossos pais. E Yahua realizou plenamente para nós, seus filhos, ressuscitando Yahushua, como também está escrito nos Salmos. Tu és o meu filho, eu hoje te gerei. E que o tenha ressuscitado dentre os mortos, e ele não deva tornar a corrupção, assim já o dissera. Eu vos darei as coisas santas de Davi, aquelas que são dignas de fé. Por isso diz noutra passagem, não deixarás o teu santo experimentar a corrupção. Ora, tendo a seu tempo servido aos desígnios de Yahua, Davi morreu, e foi reunir-se a seus pais e experimentou a corrupção. Aquele, porém, a quem Yahua ressuscitou, não experimentou a corrupção. Dá para compreender aqui a diferença, irmãos? Por que ele é um salmo messiânico? Por que Davi não está falando dele mesmo no salmo? Aqui no livro de Atos está sendo explicado que Davi morreu. Ele efetivamente ele morreu, foi sepultado e ele conheceu a corrupção. O que é essa corrupção? É a morte, tá? Em outras versões fala do Sheol, é a morte. Então ele morreu e está morto, ele não ressuscitou ainda, tá? Ele vai ressuscitar, mas ainda não ressuscitou. E então está falando aqui de Yahushua, porque ele fala ali, né, que o não deixará, ó, põe Yahua à minha frente sem cessar, com ele à minha direita eu não vacilarei. Por isso meu coração se alegra, minhas entranhas exultam e minha carne repousa em segurança, pois não abandonarás minha vida no Sheol, nem deixarás que teu fiel veja a cova. Tá? Então, Davi viu a cova. Davi morreu, efetivamente morreu, mas o Mashiach Yahushua, ele morreu e ressuscitou ao terceiro dia, tá? Ele não viu a corrupção da morte no sentido de permanecer morto, ele ressuscitou, ok? Então, nós vamos falar justamente sobre esse tema nesse estudo do Salmo 16, nós vamos falar sobre a promessa da ressurreição, tá? Então, vamos lá para o livro de 1 Pedro, 1, versículo 3. Bendito seja o poderoso e Pai do nosso Adão Yahushua, que em sua grande misericórdia nos gerou de novo pela ressurreição de Yahushua dentre os mortos para uma esperança viva. Tá? Eu vou pegar aqui outra versão, vou voltar lá para IA+, tá? Bendito
ó, o Elohim e Pai de nosso Salvador Yahushua Mashiach, que segundo a sua muita misericórdia nos regenerou para uma viva esperança mediante a ressurreição de Yahushua Mashiach dentre os mortos, tá? Então, o que isso quer dizer? Nós estávamos condenados a uma morte eterna, irmãos, tá? Por causa do pecado, e eu não estou falando aqui daquele conceito do pecado original de Adão e que todos herdaram esse pecado. Não, isso é um erro, tá? Porque a palavra diz que todos pecaram e destituídos foram da glória de Yahweh. Então, todos pecaram, não foi só Adão que pecou. Adão pecou já aqui neste plano terreno, aqui, neste exílio, tá? Mas nós pecamos na pré-existência. Nós pecamos lá e de lá, por causa deste pecado, nós fomos destituídos da glória de Yahweh. Então, nós estávamos condenados à morte eterna. Mas então, o que está dizendo aqui? Que por causa da morte e da ressurreição do Mashiach Yahushua nos trouxe a esperança, né, de também nós ressuscitarmos, né, para uma vida eterna, tá, irmãos? No livro de João, capítulo 2, verso 19, e Yahushua lhes respondeu: destruí este santuário e em 3 dias o reconstruirei, tá? Isso ele estava falando lá para os judeus, né? Para os fariseus ali também. E até eles acharam graça, né? Eles disseram que o templo demorou 40 parece que 42 anos, não me lembro agora, para ser construído, e Yahushua estava dizendo ali que derrubaria o templo e reconstruiria em 3 dias, né? Destruiria este santuário, ó. Destruir, quer dizer que eles iriam destruir o santuário, que era ele mesmo, e em 3 dias ele iria reconstruir. Então ele já estava ali falando sobre a sua morte e ressurreição. Amém? Vamos ver no livro de Atos, vamos voltar para o livro de Atos, capítulo 2, a partir do verso 25. Porque a respeito dele diz Davi: diante de mim via sempre o Senhor, né, Yahweh, porque está à minha direita, para que eu não seja abalado. Então aqui ele está falando justamente, né, praticamente o que Davi estava falando ali no Salmo 16. E continua: por isso se alegrou o meu coração e a minha língua exultou. Além disto, também a minha própria carne repousará em esperança, porque não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Fizeste-me conhecer os caminhos da vida, encher-me-ás de alegria na tua presença. Tá? Então, aqui em Atos, eu acho que é Kefa, né? Pedro que está ali falando. Deixa eu ver aqui para trás. Vamos ver aqui no início do capítulo. O discurso de Pedro, né? Então, ele está fazendo uma citação, né? Está fazendo uma citação ali justamente do Salmo 16, que Davi ali tinha falado. Vamos para Atos 3, 14 e 15. Atos 3. (14 e 15), que diz assim: vós, porém, negastes o santo e o justo, e pedistes que vos concedessem um homicida. Dessarte mataste o autor da vida, a quem Elohim ressuscitou dentre os mortos, do que nós somos testemunhas. Então, aqui estão falando justamente, né? Aqui, vamos ver o início, também, o discurso de Pedro no templo. Continua Pedro ali discursando, tá? Então,
quando ele diz aqui, vós negastes. Vamos ler novamente aqui para a gente ter bem o entendimento no verso 14. Negastes o santo e o justo. Quem era o santo e o justo? Yahushua. Pedistes que vos concedessem um homicida, né? Estava falando ali de Barrabás, né? Que fosse solto Barrabás e fosse crucificado Yahushua. Tá? Então, mataste o autor da vida, a quem Elohim ressuscitou entre os mortos, do que nós somos testemunhas. Então, Pedro estava ali, Kefa, né? Falando então sobre a ressurreição do Mashiach. E no livro de 1 Coríntios 15, nós vamos ler todo o capítulo 15, irmãos. A ressurreição dos mortos, a ressurreição do Mashiach. Irmãos, venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, o qual recebestes e no qual ainda perseverais. Por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra tal como vô-la preguei, a menos que tenhais crido em vão. Antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, que o Mashiach morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e apareceu a Kefa e depois aos 12. Depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora. Porém, alguns já dormem. Depois foi visto por Tiago, mais tarde por todos os apóstolos, e afinal, depois de todos, foi visto também por mim, como por um nascido fora de tempo, porque eu sou o menor dos apóstolos, que mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Elohim. Aqui é Shaul, né, Saulo, falando, né, que ele mesmo também foi testemunha dessa ressurreição ali, quando ele teve o encontro, né, com Yahushua a caminho de Damasco. Mas pela graça de Elohim sou o que sou, e a sua graça que me foi concedida não se tornou vã, antes trabalhei muito mais do que todos eles, todavia não eu, mas a graça de Elohim comigo. Portanto, seja eu ou sejam eles, assim pregamos e assim crestes. Ora, se é corrente pregar-se que o Mashiach ressuscitou dentre os mortos, como, pois, afirmam alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos, os saduceus, né? Os saduceus, eles não acreditam na ressurreição dos mortos. E se não há ressurreição de mortos, então o Mashiach não ressuscitou. E se o Mashiach não ressuscitou, é vã a nossa pregação e vã a vossa fé. E somos tidos por falsas testemunhas de Elohim, porque temos asseverado contra Elohim que ele ressuscitou ao Mashiach, ao qual ele não ressuscitou, se é certo que os mortos não ressuscitam. Então ele está dizendo ali, né, que se realmente se disser que Mashiach não ressuscitou, está chamando o próprio Todo-Poderoso de mentiroso, né? Então, eles eram testemunhas e eles também seriam chamados de mentirosos. Porque se os mortos não ressuscitam, também o Mashiach não ressuscitou. E se o Mashiach não ressuscitou, é vã a vossa fé e ainda permaneceis nos vossos pecados. Então, não teria havido a remissão dos pecados, né, irmãos? E ainda mais, os que dormiram no Mashiach pereceram. Se a nossa esperança no Mashiach se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. E continua, o Mashiach, as primícias dos que dormem. Mas, de fato, o Mashiach ressuscitou. Então, ele está dizendo aqui, é fato que o Mashiach ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. Visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Aqui está falando de Adão,
né, que através do pecado de Adão entrou a morte no mundo, mas através da morte de Yahushua entrou a possibilidade, né, da ressurreição. Haverá ressurreição, isso é fato, irmãos, não é possibilidade, é fato. Só que uns ressuscitarão para a vida e outros ressuscitarão para a morte eterna. Porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados no Mashiach. Cada um, porém, por sua própria ordem. O Mashiach, as primícias, e depois os que são do Mashiach na sua vinda. E então virá o fim, quando ele entregar o reino ao Elohim e Pai, quando houver destruído todo o principado, bem como toda potestade e poder. Porque convém que ele reine até que haja posto todos os inimigos debaixo dos pés. O último inimigo a ser destruído é a morte, porque todas as coisas sujeitou debaixo dos pés, e quando diz que todas as coisas lhe estão sujeitas, certamente exclui aquele que tudo lhe subordinou. Quando, porém, todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então o próprio Filho também se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Elohim seja tudo em todos. Então, aqui está dando uma hierarquia, tá? Em que o Pai Todo-Poderoso, Yahuwah, é sobre tudo e sobre todos. E depois nós temos o Mashiach Yahushua, né? Que é soberano não, ele é aquele que deu a sua própria vida, né? Derramou o seu sangue ali naquele madeiro por cada um de nós, irmãos. Bom, aqui eu quero levar vocês ao livro de Levítico, no capítulo 23, do 9 ao 11, que vai falar sobre as primícias, tá? As primícias é uma das Moedim. Moedim são festas do Criador. Após a Pessah, nós temos as primícias. Vai dizer aqui: disse mais Yahuwah a Moshe: fala aos filhos de Israel e dize-lhes: quando entrardes na terra que vos dou e cegardes a sua messe, então trareis um molho das primícias da vossa messe, né? Da vossa colheita, né? Messe, né? É a ceifa, é a colheita, é aquela os primeiros feixes ali que estavam sendo colhidos. Este moverá o molho, o homer, né? O molho perante Yahuwah, para que sejais aceitos. Então, até aqui, irmãos. Yahushua, então, esse primeiro molho, é esse primeiro feixe que foi colhido, tá? Ele é as primícias dos que ressuscitam, tá? Então, isso representa essa primícia que ele fala aqui, de todos aqueles que dormem. Lá no livro de Colossenses, capítulo 1, do 12 ao 23. Dando graças ao Pai que vos fez idôneos à parte que vos cabe da herança dos santos na luz. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Este é a imagem do Elohim invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Então aqui, irmãos, cai por terra aquela ideia de que o Mashiach ele foi criado ali a partir do ventre de Miriam,
tá? Não, ele já existia. Aqui é muito claro quando ele é o primogênito de toda a criação, ó. Este é a imagem do Elohim invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo da congregação, da eclésia, né? Eclésia, irmãos, de uma assembleia, de um povo, de um ajuntamento de homens, tá? Isso não é igreja, tá? É eclésia. Ele é o princípio primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Então, ele é o primogênito de toda a criação, e ele é o primogênito dentre os mortos. Então, para ter nele a primazia de todas as coisas. É muito claro o que está falando aqui, irmãos. Vamos continuar lendo, porque aprouve a Yahweh que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue do seu madeiro, né, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. E a vós outros também, que outrora éreis estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras malignas, agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Se é que permaneceis na fé, alicerçado firmes, não vos deixando afastar da esperança do evangelho que ouviste, que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, e do qual eu, Shaul, Paulo, né, me tornei ministro. Então, o que ele está querendo dizer aqui? Como eu falo para vocês, né, Yahushua é pré-existente e nós somos pré-existentes. Só que ele não pecou em tempo algum. Ele não veio aqui porque ele pecou, muito pelo contrário. Ele se fez carne porque ele era o cordeiro imaculado de Yahweh, o único que poderia ali doar o seu sangue, né? Fazer uma doação do seu sangue para a remissão dos nossos pecados e para que nós que fomos transgressores, culpados, e estávamos destinados à morte eterna, através deste sangue, né, nós podemos ali ser reconciliados com o Pai, e através da ressurreição do Mashiach, nós podemos também ter a esperança da ressurreição. E ali temos a escolha, né, da ressurreição para a vida eterna ou para a morte eterna. Então, somente através do sangue do Mashiach Yahushua, nós temos a possibilidade de sermos restituídos, né, de volta aonde um dia nós estivemos, tá? Então, é isso, resgatados, reconciliados. Então, se há um né? O ele dá uma ideia de um retorno, né? Então, tudo isso quer dizer que um dia nós estivemos lá, tá? Então, o resgate. Nós só vamos resgatar alguém se ela foi retirada de algum lugar, né? Por exemplo, alguém que foi tomado, né? Saiu de um lugar, eu vou resgatar esta pessoa, eu trago ela de volta para o lugar onde ela estava, tá? Então, aqui é muito claro que fala, então, que a Yahushua, ele é a primazia de toda a criação, ele é a primazia da ressurreição, ele é para que ele possa ser a plenitude em tudo, tá? E nós podermos também, através dele, alcançarmos essa redenção, tá, irmãos? E essa esperança de ressurreição.
Vamos continuar aqui no nosso estudo, falando ainda sobre a questão da ressurreição e por que, irmãos, como que se entende, sem a pré-existência, a questão de que Yahushua é a primícia dos que morrem. Né? Porque se nós entendermos que ele é a partir do ventre de Miriam, ele não pode ser as primícias dos que morrem. Porque muitos outros ressuscitaram ao longo de todas as Sagradas Escrituras. Eu vou mostrar aqui para vocês. No livro de 1 Reis, eu não vou aqui pro... Posso até mostrar para ficar claro para vocês aqui. 1 Reis 17, nós temos o caso. Então a mulher disse a Elias: nisto conheço agora que tu és homem de Elohim e que a palavra de Yahweh na tua boca é a verdade. Por que ela está dizendo isso? Porque Elias, ele ressuscitou o filho desta viúva, tá? Ele trouxe o menino de volta à vida, o menino tinha morrido, e ele trouxe este menino à vida. Então ele ressuscitou o filho da viúva. Também em 2 Reis 4, 32 ao 37, ele também, com relação à mulher samaritana, ele faz essa ressurreição. Também o homem que foi encostado nos ossos de Eliseu, tá lá em 2 Reis 13, 20 e 21. Estes são 3 casos de ressurreição no Tanar, tá? Que é conhecido erroneamente como Antigo Testamento. Depois, na Brit Hadashah, nós temos em Lucas 7, 11 ao 15, o filho de uma viúva que foi ressurreto, tá? Vamos ver aqui em Lucas. No livro de Lucas, então, no capítulo 7, verso 11. A ressurreição do filho da viúva de Naim. Em dia subsequente, dirigia-se Yahushua a uma cidade chamada Naim e iam com ele os seus discípulos e numerosa multidão. Como se aproximasse da porta da cidade, eis que saiu o enterro do filho único de uma viúva e grande multidão da cidade ia com ela. Vendo-a, Yahuwah se compadeceu. Aqui diz Yahuwah, né? Eu acho que seria Yahushua, né? Mas eu acho que houve um erro aqui. Se compadeceu dela e lhe disse: não chores. Chegando-se, tocou o esquife e, parando os que o conduziu, disse: jovem, eu te mando, levanta-te. Sentou-se o que estivera morto e passou a falar. E Yahushua o restituiu à sua mãe. Até aqui. Então, Yahushua, que ainda estava vivo, tá? Não havia sido pregado no madeiro e não havia sido ressurreto ainda. Então ele ressuscita este rapaz aqui, o filho de uma viúva. Também ele ressuscitou a filha de Jairo, depois ele ressuscitou Lázaro e ali juntamente, depois que Yahushua ressuscita, vários são os santos que ressuscitaram ali juntamente com ele. Mas o que eu quero chamar a atenção que se nós não entendermos a respeito que ele é a primícia dos que dormem com relação à pré-existência, nós sabemos lá em Apocalipse 13, 8, vamos para Apocalipse 13, 8, que diz assim: e adorá-la-ão todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro. Aqui está dizendo das pessoas que vão adorar a besta, tá? Todos os que não estão com seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro, Yahushua, que foi morto desde a fundação do mundo. Então, Yahushua foi morto desde a fundação do mundo. E interessante que este versículo, na versão da tradução Kadosh israelita, diz assim: todos os que vivem em la tierra lhe adoraram, excepto aqueles que pertencem ao Cordeiro sacrificado, e desde antes de la fundación del mundo, sus nombres desde
y desde antes de la fundación del mundo. Antes da fundação do mundo. Seus nomes estão escritos no livro da vida. Então quer dizer que Yahushua, perdão aí pelo espanhol, é ruim, né, irmãos? Yahushua, ele foi morto antes da fundação do mundo, tá? Ali ele foi morto. E ali, se ele foi morto, ele ressuscitou 3 dias depois, tá? Ele não ressuscitou tantos anos, 4.000 anos depois, não, irmãos. Ele ressuscitou 3 dias depois. Então, ele foi morto, 3 dias depois ele ressuscitou antes da fundação do mundo, e por isso ele pode ser as primícias dos que dormem. Entende isso, irmão? Ele não foi as primícias dos que dormem. Como ele poderia ser as primícias se outros ressuscitaram lá no Tanar, conhecido como Antigo Testamento? Tá? Então, ele somente pode ser as primícias, tá? Se ele realmente ele pré-existiu, e somente se ele foi morto e ressuscitou antes da fundação do mundo, tá? Eu entendo que ali em Bereshit, no capítulo 1, verso 1, quando diz assim, vamos tirar dessa espanhol aqui, né? Porque meu espanhol é terrível. Diz assim: no princípio, Iá criou o céu e a terra. Ora, a terra estava vazia e vaga. As trevas cobriam o abismo e um vento de água pairava sobre as águas. Então, aqui, quando diz a terra estava vazia e vaga, né? Havia trevas, né? Me leva ali ao ponto quando Yahushua estava no madeiro e houve trevas ali também naquele momento, tá? Houve trevas ali quando ele estava lá no madeiro, houve trevas, rasgou o véu do templo, tá? Então, todos esses acontecimentos nós temos que entender, irmãos, que nós estamos num tempo cronológico aqui na Terra, tá? Que é Cronos, né? Mas o tempo do Todo-Poderoso, o tempo do céu é atemporal, quer dizer que não existe tempo. Então, todas as coisas acontecem num atemporal. Eu, Annelise, acredito que Yahushua no atemporal está sendo morto, crucificado e ressuscitando em todo o tempo, tá? É difícil entender isso, mas é difícil e não é, tá? Quando a gente entende, fica bastante lógico isso. No atemporal está acontecendo isso, mas antes da fundação do mundo que tudo isso aconteceu, irmãos, tá? Para que todos pudessem ter acesso a essa redenção, a esse resgate. Eu não sei você, mas eu sempre tive essa lacuna na minha vida. Como que Yahushua vindo, através do ventre da Miriam, e ali, a partir dali, a redenção, como que aquelas pessoas que viveram ali, os profetas, os antepassados, todas aquelas pessoas do Tanar, né? Como que eles tiveram acesso a essa redenção, né? Então fica uma lacuna que para mim ficou totalmente preenchida quando eu entendi que a Yahushua é pré-existente e que nós somos pré-existentes, irmãos, tá? Então, eu quero ler para vocês essa promessa da ressurreição. Existem 2 passagens bíblicas no Tanar que falam já sobre essa promessa da ressurreição. A primeira delas está no livro de Daniel. Vamos ver então no livro de Daniel, irmãos. Daniel, capítulo 12, no verso 2. Eu indico para vocês ouvirem, né, o estudo numa velocidade um pouco maior, né? Fica mais fácil. E muitos, aqui diz, ressurreição e retribuição. Daniel 12, 2. E muitos dos que dormem no solo poeirento
acordarão, uns para a vida eterna e outros para o opróbrio, para o horror eterno. Tá? Então, aqui é uma promessa que está, então, no Tanar, falando exatamente sobre essa ressurreição, que uns irão fazer a ressurreição para a vida eterna e outros para o horror eterno. Deixa eu ver quais são os versículos aqui que ele coloca. Isaías 26:19. Os teus mortos tornarão a viver, os teus cadáveres ressurgirão. Despertai e cantai, vós os que habitais o pó, porque o teu orvalho será um orvalho luminoso e a terra dará à luz sombras. É interessante aqui porque eu não tinha separado esse de Isaías aqui. Então são 3, na verdade, né? 3 versículos aqui no livro no Tanar, né? Depois nós vamos ver no livro de Macabeus, segunda Macabeus, capítulo 7, verso 9. Chegado já ao último alento, disse... aqui é quando eles estavam sendo mortos, torturados, né, por não terem se curvado a besta ali. E diz assim: chegado já o último alento, disse: tu, celerado, nos tiras desta vida presente, mas o Rei do mundo nos fará ressurgir para uma vida eterna, a nós que morremos por suas leis, tá? Aqui, muito grande, não vou ler, senão vai ficar muito grande o vídeo. Então, aqui é mais uma promessa, ele está aqui falando, né, que o Rei do mundo nos fará ressurgir para uma vida eterna. E interessante, né, que aqui é Tanar, tá? E eles já sabiam dessa questão da ressurreição. No livro de João, no capítulo 5, verso 29, João, capítulo 5, verso 29, diz assim: e sairão os que tiverem feito bem para uma ressurreição de vida, e os que tiverem praticado mal para uma ressurreição de julgamento. Isso está em perfeita harmonia com o livro de Daniel, que lemos antes, tá? Depois nós vamos para o livro de Atos. No capítulo 24, no verso 15. E tenho em Yahua a esperança que também eles acalentam, de que há de acontecer a ressurreição, tanto de justos como de injustos. Então, a ressurreição é fato, irmãos, é fato, tá? Tanto dos justos quanto dos injustos. Salmos 49:15. Salmos 49:15. São como o rebanho destinado ao Sheol, a morte, os leva a pastar. Os homens retos vão dominá-los. Pela manhã, sua imagem desaparece. O Sheol é a sua residência. Tá? Quando o Davi, ali no Salmo 16, ele fala, né? Não permitirá, não abandonarás a minha vida no Sheol. Ali estava falando do Machia, né? Mas também está falando de nós, porque nós poderemos ficar nessa corrupção por um tempo, aqueles que morrerem, né, irmãos? Mas nós temos a esperança da ressurreição para a vida eterna, tá? Salmo 71. E 21. Fizeste-me ver tantas angústias e males, tu voltarás para dar-me vida, voltarás para tirar-me dos abismos da terra, aumentarás minha grandeza e me consolarás de novo. Glórias a Yah, irmãos.
Para finalizar, irmãos, nós vamos ler o livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 4, a partir do verso 13. Os mortos e os vivos na vinda de Yahushua. Irmãos, não queremos que ignoreis o que se refere aos mortos, para não ficardes tristes como os outros que não têm esperança. Se cremos que Yahushua morreu e ressuscitou, assim também os que morreram em Yahushua, Yahua há de levá-los em sua companhia. Pois isto vos declaramos segundo a palavra de Yahua, que os vivos, os que ainda estivermos aqui, para a vinda de Yahushua, não passaremos à frente dos que morreram. Quando Yahushua, ao sinal dado, à voz do arcanjo e ao som da trombeta divina descer do céu, então os mortos em Yahushua ressuscitarão primeiro. Em seguida, nós, os vivos que estivermos lá, seremos arrebatados com eles nas nuvens para o encontro com Yahushua nos ares. E assim estaremos para sempre com Yahushua. Consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Então, essa é a promessa da ressurreição, irmãos, que fala aqui no Salmo 16, falando primeiramente da ressurreição do Mashiach, como primícia dos que dormem. Mas nós temos essa mesma esperança, irmãos. Nós temos essa mesma... Eu aperto aqui, dá errado, irmãos, só um pouquinho. Nós temos essa mesma esperança, né, com relação à ressurreição, porque nós cremos no Mashiach, nós cremos que ele está às portas, né, e que a gente possa estar vigiando, orando em todo o tempo, porque não sabemos o dia nem a hora da vinda, mas nós podemos saber por causa dos sinais, né, que a gente vê nos céus, na terra, em tudo que está acontecendo no mundo. E então não vamos perder o foco, irmãos, não vamos nos distrair, porque temos que ser como as noivas prudentes e não como as nécias. Amém? Espero que vocês tenham gostado desse estudo e fiquem na Shalom. Amém.